O webinar de hoje, que eu gostaria de trazer para vocês, vai envolver tópicos que levam em consideração a modelagem hidromecânica de rejeitos depositado em cavas utilizando o FeeFlow. De forma específica, nós vamos avaliar e comentar, na verdade, desafios, metodologias que são de vital importância para entender o comportamento hidromecânico de rejeito em minas a céu aberto e principalmente vamos discutir quais que são as principais condicionantes variáveis que devem ser estudadas para realmente fazer este procedimento eficiente em termos operacionais. Bom, como a grande maioria já sabe, né, bem sabido, bem reconhecido que ao longo dos anos, desde a década de 1980 até a atual, ocorreram várias rupturas de barragens de rejeito que deram um início a uma série de ações que visaram melhorar a gestão de rejeitos de mineração, né? Por exemplo, especificamente falando com o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019, respectivamente, começou-se uma melhora, né, um maior foco na segurança das barragens. Por exemplo, tornou-se proibido a construção de barragens a montante, tornou-se obrigatório que toda barragem a montante fosse descaracterizada, mas no fim das contas, ocorreu um interesse cada vez mais difundido em novos conceitos de exposição, né? Atualmente, as mais realizadas pela indústria é deposição de rejeito filtrado em forma de pilhas e reposição de rejeito em lama dentro de cavas. Mas assim, essa deposição em cavas é principalmente viável e atraente quando não há mais atividade de exploração de recursos minerais numa cava, correto? Ocorre quando, por exemplo, num complexo minerário existem várias cavas que são escavadas ao mesmo tempo, em setores separados, e essa técnica acaba sendo bastante atraente quando ficam cavas abertas, deixando um espaço livre para depositar esses rejeitos de mineração, né? Então, tecnicamente falando, essa disposição de rejeitos em cava envolve o depósito seguro e controlado de rejeitos, né, dentro da cava, ou, ou um consequente aumento da densidade dos rejeitos, porque quando você vai depositando a lama, ela por próprio peso próprio vai adensando e, portanto, existe uma compactação dos grãos. E depois disso, né, por conta disso, existe uma água que é expelida dos poros e acaba gerando-se, como nós observamos nesta figura, uma lagoa sobrenadante. E a qual é bastante interessante porque as mineradoras acabam tendo a possibilidade de colocar sistemas de bombeamento e que permitem o reuso da água, né? É por isso que a gestão do balanço hídrico operacional é muito importante nesse tipo de casos. A WCT possui uma ferramenta que é o Visual Water Balance, especificamente para esse processo, que não se limita nisto, mas é uma grande ajuda. Eh, mas, como todo projeto, toda estrutura de contenção de rejeitos, sempre é importante avaliar riscos, avaliar considerações, questões, e questões-chave, na verdade, que vão fazer que nosso projeto seja mais seguro e mais viável, né? Por exemplo, podemos começar, antes de realizar a deposição, perguntar: existe qualquer tipo de minerais na base da cava que depois possa ser atraente para a exploração? Existe recursos hídricos subterrâneos perto que sejam objeto de estudo e proteção e, portanto, precisaríamos minimizar qualquer tipo de contaminação por contato com rejeito? É importante também, por exemplo, avaliar se os taludes perto da cava, eh, na verdade, os taludes da cava, se são estáveis o suficiente para depositar rejeito, porque senão a gente poderia ocasionar problemas, né? Ruptura das taludes e, portanto, diminuindo a segurança das operações. É importante avaliar se as características do rejeito de fato permitem a sua deposição na cava, avaliar aspectos operacionais, se é viável, e, no fim das contas, avaliar se a superfície final do rejeito e o nível de água no fim, após fechamento da mina, é viável com o que se espera, né? Esta questão aqui
a superfície final é um tópico bastante interessante que, na verdade, o caso de aplicação vai explicar melhor. Agora, falando principalmente, né, desses tópicos que eu mencionei anteriormente, eu vou começar falando sobre as águas subterrâneas. Quais que são, na verdade, as considerações hidrogeológicas a curto e longo prazo que nós deveríamos responder? Por exemplo, se nós tivéssemos uma cava, essa cava está em um estado de desabamento? Sim ou não? Qual que seria a qualidade da água na cava? Como que vai ser no futuro? O rejeito que eu vou depositar vai impactar na qualidade da água? Sim ou não? E se sim, quais medidas a gente deveria tomar? Será necessário, por exemplo, gerenciar de uma forma exaustiva ou a água que infiltra de fato na cava? Sim ou não? E quais que seriam os impactos que essa recuperação pode gerar nos aquíferos circunvizinhos? Por exemplo, quando o nível de água começa a recuperar, né, como nós podemos ver na parte direita desta figura, o nível de água começa a recuperar, portanto, os taludes que inicialmente por conta da lavra tinham sido rebaixados, vão saturar de novo. Aqui a resistência do material, na verdade, por conta da pressão, pode ser comprometida e pode gerar problemas como rupturas que podem causar problemas de segurança, acidentes e demais. Todas essas condições radiológicas são importantes, né, de serem avaliadas. E para isso, principalmente em questão das águas subterrâneas, nós precisamos avaliar, realizar um fluxo de trabalho, né? Na verdade, três variáveis importantes. Uma delas que é a caracterização hidrogeológica e hidroquímica da área em estudo, que normalmente esta aqui é uma vantagem, porque ao longo dos planos de rebaixamento, a operação de lavra, já existe, né, uma caracterização hidrogeológica e hidroquímica bastante completa na região. Além disso, é importante entender como que o fluxo tridimensional se comporta na região para saber se depois a recuperação do lago, por conta do enchimento da cava, como que vai afetar, como que vai se comportar. E também é necessário estudar o comportamento hidromecânico do rejeito, porque, como eu falei inicialmente, quando você vai depositando a sua lama, essa lama é, adensa, né? Sofre adensamento, pelo geral, adensamento em grandes formações, e uma parcela sedimenta, outra parcela vira um lago sobrenadante, e com o tempo existe mais expulsão de água e que pode pode causar que o nível de água recupere muito rápido e, portanto, cause instabilidade nas paredes dos taludes. E falando sobre isso, né, já que estamos falando da estabilidade dos taludes, as condições geotécnicas que principalmente têm que ser estudadas é isso, as mudanças hidrogeológicas, por exemplo, né, devido à recuperação, e que acabam acarretando uma nova pressurização dos taludes, né? Por exemplo, aqui a recuperação do lago aumentou a pressão, e a pressão por conta isso ela fez que o talude virasse instável e por conta disso ocorresse uma ruptura. É, é importante também estudar outras condições geotécnicas, como, por exemplo a mudança da resistência ao desalinhamento, porque, por exemplo, quando você vai lavrando em profundidade, acaba que você libera tensão, né, devido à remoção do material. Quando você libera tensão, você pode gerar uma abertura das fraturas e, por conta disso, reduzir a resistência dos materiais. E, por conta disso, antes de fazer um estudo de deposição de rejeitos em cavas, se for necessário, é necessário impartir aqui medidas preventivas, como que a estabilização dos taludes da cava, um routing nas principais fraturas para evitar percolações, e também um exaustivo monitoramento de taludes através de radares, drones e imagens satelitais. E agora também em questões ambientais, né, é importante estudar as condições geoquímicas nas quais nós vamos trabalhar. Seja para isso, estudar a composição física e química dos rejeitos depositados, né, incluindo previsões como que vão afetar a qualidade da água, contaminantes, se vai existir de fato um risco de migração de contaminantes para aquíferos circunvizinhos, né? E para isso é necessário ter também medidas preventivas.
é necessária que exista a disponibilidade de plantas de tratamento de água para esse tipo de composição química das águas, além de adoptar também estratégias de deposição, né? Por exemplo, não colocar rejeitos que tenham potencial de drenagem ácida e que, no fim, a longo prazo, acabem gerando mais problemas do que solucionando. Eh, E é por isso que eu queria trazer para vocês qual que são realmente as vantagens e desvantagens desse tipo de gestão de rejeitos, né? Dentro das vantagens, podemos ter, por exemplo, que os resultados de fechamento de mina, normalmente ou geralmente, podem estar mais próximos das condições pré-mina. Você acaba também reduzindo o footprint em comparação com rejeitos convencionais ou secos, quer dizer, você acaba impactando menos área em metros quadrados. Os custos operacionais e de fechamento costumam ser mais baixos que outros tipos de sistemas de gestão de rejeitos. Você consegue fazer um maior reuso da maior parte da água, né? Você também minimiza a necessidade de sistemas de controle para rebaixamento de água e demais, além de que você acaba eliminando os riscos associados às estruturas de contenção de rejeito, né? Riscos que estão normalmente relacionados a barragens de rejeito montante ou até pilhas de rejeito. E das vantagens, como qualquer outro tipo de estrutura. Existem, por exemplo, riscos à qualidade da água associados à infiltração de contaminantes. É por isso que é importante que esse tipo de deposição normalmente esteja acompanhado, né, de um estudo de transporte. Além de que a continuidade das operações da mina pode estar afetada por rupturas no talude, conforme eu falei anteriormente. Você acaba criando problemas de segurança e interrompe a deposição de rejeitos. Mas como eu falei anteriormente, o foco principal do webinar de hoje é avaliar as variáveis hidrogeológicas e geotécnicas e, portanto, como que elas se acoplam em termos hidromecânicos. E por que é importante, de fato, integrar estes estudos hidrogeológicos, né? Ou melhor, fazendo a pergunta, o que aconteceria se eu não integro estudos hidrogeológicos a meus estudos geotécnicos? Eu teria que, por exemplo, olhem esta imagem aqui, eu teria que fazer um modelo geotécnico mais tradicional, com uma condição de contorno artificial perto da minha área de estudo, por exemplo, com um nível freático idealizado, gradientes hidráulicos desconhecidos, incerteza em relação a cenários futuros, como rebaixamentos ou disposição de rejeitos, além de que nesse tipo de estruturas, tipo de modelos, você acaba negligenciando a influência das unidades hidrológicas que estão que podem influenciar o comportamento do fluxo tridimensionalmente, como possíveis descontinuidades ou fraturas, né? O ideal é realizar um modelo hidrogeológico mais regional e que depois seja integrado a um modelo geotécnico. Com um modelo hidrogeológico regional, por exemplo, como estamos vendo nessa sessão, nós poderíamos adotar uma condição de contorno mais afastada da nossa área de estudo, que na verdade seria uma condição de contorno mais natural, e poderíamos representar condições hidrológicas que têm influência direta nas pressões por consequência, têm influência direta na segurança das nossas obras. Eh, mas assim, eu já ao longo deste webinar eu estive falando da acoplagem, integração de estudos hidrogeológicos, geotécnicos, mas o que significa de fato integrar? Né? Quando você resolve problemas de hidrogeologia, você acaba resolvendo equações de fluxo. E quando você resolve problemas geotécnicos, você trabalha com equações geotécnicas. Então, a integração de estudos hidrogeológicos e geotécnicos tem a ver com a integração das duas equações que são resolvidas juntas para poder dar uma resposta a um problema, né? Isso aí é chamado como acoplamento, o qual pode ser one way ou two-way. One-way, também conhecido como pseudo-acoplamento, e two-way, também conhecido como acoplamento total ou fully coupled. O one-way é mais aplicado à análise de estabilidade de taludes e ele implica, pelo geral, que existem dois softwares independentes. Um software aplicado para o código do fluxo e um software aplicado para o código geotécnico, né?
Normalmente, neste tipo de acoplamento, você acaba resolvendo ou utilizando o simulador de águas subterrâneas para estimar por pressões ou gradientes hidráulicos. Você exporta esse campo de por pressões e leva para o teu software geotécnico e para realizar uma análise de estabilidade de taludes, por exemplo, ou tensão de formação, para avaliar se a estrutura é estável, se vai ter grandes deformações ou alguma coisa nesse sentido, né? Só que one way ou pseudo-acoplado, porque uma vez que você obtém os resultados geotécnicos, você não volta para avaliar as questões hidrogeológicas ou de fluxo, o que não sempre é assim, né? Foi por isso que existe um acoplamento total, no qual as variáveis geotécnicas dependem do fluxo e as variáveis do fluxo eh, dependem das variáveis geotécnicas, por exemplo, em escavações, análise de subsidência e em adensamento. Adensamento, na verdade, que é o principal foco de hoje, é interessante que seja avaliado com uma abordagem totalmente acoplada, porque, por exemplo, com o adensamento, normalmente você acaba tendo uma redução da condutividade hidráulica e, portanto, a condutividade hidráulica altera o campo de pressões e vice-versa. Vira um ciclo entre as equações de fluxo e geotécnicas e que devem ser resolvidas ao mesmo tempo para obter uma resposta. Agora, falando sobre a pseudoacoplagem hidromecânica, normalmente se segue um fluxo conforme nós estamos observando aqui. Se inicia com um conhecimento da área de estudo que tem a ver com a geologia, hidrologia, e um cadastramento de nascentes, se melhora com uma implementação de redes de monitoramento e aquisição de dados, né? Como é a construção de pesômetros, perdedouros, ensaio de campo, caracterização química, além disso, períodos de monitoramento do nível de água, precipitação, tudo isso para desenvolver um modelo hidrogeológico conceitual, o qual é uma representação das principais condições de fluxo e características de unidades hidrogeológicas de uma área de estudo. Normalmente, esse modelo hidrogeológico conceitual é traspassado para um modelo matemático, né, que depois vai virar uma ferramenta para simular rebaixamentos, avaliar impactos na disponibilidade hídrica local, que permitem também depois avaliar transporte de contaminantes e recuperação de aquíferos, né? Uma vez feita essas análises, é obtida uma posição do nível do lençol freático ou uma distribuição de propressões. As duas podem servir, só que é recomendável trabalhar com distribuição de propressões porque você acaba tendo uma melhor representação dos gradientes hidráulicos da região. Eh, com isso, você pode elaborar um modelo de estudo geotécnico, pode ser normalmente uma análise de estabilidade, você adiciona as propressões, parâmetros de resistência do próprio modelo e você, de fato, já começa com análise geotécnica. Acaba obtendo, por exemplo, uma análise 2D, 3D, estima um fator de segurança para o seu talude, obtém resultados, já seja em estático, pseudoestático ou dinâmico, e esses são os resultados do seu projeto, né? Se os resultados não foram aceitos, você volta para o modelo hidrogeológico e repite esse ciclo. Só que os resultados geotécnicos não são aplicados para resolver novamente as equações de fluxo. E é por isso que é chamado one way ou unidirecional ou pseudoacoplagem hidromecânica. Em, Só que é o seguinte, agora como que seria uma acoplagem hidromecânica completa? Normalmente podem ser divididas em dois tipos: uma integração fluido-meio poroso ou uma integração meio poroso-fluido. A diferença está em como que a poropressão ou tensão atua. Por exemplo, na integração fluido-meio poroso, tem a ver principalmente com o aumento ou diminuição da poropressão, inicialmente. E a integração de meio poroso fluido tem a ver com o aumento ou diminuição da tensão. Por exemplo, nesse primeiro caso seria por exemplo, um bombeamento excessivo, como nós estamos observando na figura, e que acaba gerando, né, uma subsidência forte. E nesse sentido, né? Por exemplo, também infiltração e subsidência devido a escavações, quando você vai lavrando, por exemplo, uma mina subterrânea e se encontra uma forte influência, para uma forte infiltração, você pode acabar gerando uma subsidência na topografia.
ativação de fraturas, por exemplo, seriam exemplos de integração fluido meio poroso. Outros exemplos para integração de meio poroso fluido têm a ver com incremento de tensão, conforme eu falei, e um claro exemplo, que na verdade o foco deste webinar, seria o alançamento de rejeitos devido ao peso próprio ou cargas externas. Agora, só que, seja qual for o tipo de abordagem, é muito importante classificar o tipo de meio no qual nós estamos trabalhando, seja um meio fraturado ou seja um meio granular. Nos meios fraturados, normalmente, os maiores fluxos de percolação acontecem pelas descontinuidades e a acoplagem hidromecânica não permite avaliar se, por conta de alguma liberação de tensão ou não, uma fratura acaba aumentando, diminuindo, e por conta disso, aumentando ou diminuindo algum fluxo de percolação para alguma galeria subterrânea, por exemplo, ou um open pitch. Meios granulares normalmente estão mais aplicados para, eh, conforme eu falei, bombeamentos excessivos, adensamento, e no qual, por exemplo, nós estamos observando nesta figura, um bombeamento excessivo poderia gerar um recalque forte na topografia, e seria um objeto de estudo, principalmente no caso que houvessem estruturas geotécnicas na topografia cuja estabilidade se veria afetada por esse recalque excessivo. Eh, mas assim, quais que seriam as alternativas de modelagem para esse tipo de modelagem hidromecânica? Eh, Existem várias alternativas, na verdade. Softwares geotécnicos, softwares hidromecânicos, mas eu gostaria de trazer para vocês hoje duas alternativas, que seria o Plaxis LE da Bentley e o próprio FIFLOW da DHI. Porque estas alternativas têm um principal foco para avaliar rejeitos em cavas da mineração. Falando, por exemplo, do Plaxis LE, um software desenvolvido pela Bentley, que é aplicado principalmente para enchimento de rejeitos mais adensamento, eh, considerando grandes deformações principalmente, ele permite realizar análises para entender como que o comportamento vai ser do rejeito durante a deposição. Por exemplo, você acaba podendo computar quanta que água vai ser expelida, quanto que vai ser seu recalque, quanto que vai demorar os excessos de pressão, como que o índice de vazios vai ir evoluindo ao longo do tempo, né? Eh, e para isso, a própria Bentley, o Praxis LE, permite a análise multidimensional. Por exemplo, já seja uma análise 1D, 2D, 3D ou pseudo 3D. Nesta figura, nós estamos observando uma análise 1D, que na verdade pelo geral, você acaba tendo uma cava, adota ou localiza a zona mais profunda da sua cava e realiza um modelo único, unidimensional, que se localiza aqui. Adota uma superfície superior, que normalmente pode ser plana ou uma superfície com certa inclinação, e você realmente começa a fazer a simulação para ver em quanto tempo você acaba enchendo, levando em consideração que esse rejeito em formato de lama, pelo geral, experimenta grandes assentamentos, né? E, por exemplo, esse aqui seria um gráfico, um resultado desse tipo de análise, no qual você obtém a elevação ao longo do tempo e quanto que seria o volume que você vai enchendo da sua cava. Com isso, com este tipo de resultados, você pode ter uma estimativa de qual vai ser a vida útil da sua cava eh, para servir como uma fonte, uma zona para armazenar ou conter rejeitos. Só que, como é uma análise 1D, ainda tem algumas certas limitações. É uma boa alternativa para avaliar de forma conceitual esse tipo de projetos, mas é importante mencionar que, por exemplo, não considera um fluxo lateral ou deformações laterais. E normalmente é mais aplicada quando a cava tem uma extensão horizontal para vertical de 5 a 1. Já se for eh, em outras proporções, por exemplo, que a escala horizontal para vertical seja menor a 5 para 1, é possível realizar uma análise 2D, né? É mais completa. Já é possível representar fluxos laterais, assim como deformações laterais.
Além de que funciona melhor para instalações que pretendem ser estendidas, por exemplo, né? Eh, mas atualmente, pela própria indústria da mineração, uma das alternativas mais concorridas, mais realizadas, é uma análise pseudo-tridimensional, né? No qual você adota a sua cava final e você tem uma possibilidade de realizar simulações ao longo eh, da cava para ver como que seria, quanto que demoraria encher toda essa cava considerando os parâmetros de adensamento corretos, né? Você tem a possibilidade de simular cenários de diferentes cenários de deposição com diferentes taxas de deposição e para isso eu gostaria de mostrar para vocês este vídeo. Oh, perdão. Esta ferramenta permitiria vocês escolher pontos de deposição e simular uma taxa de enchimento da cava, né? Além disso, o volume que estaria preenchido seria dividido em quadrados, como nós podemos observar aqui, são pequenos, mas cada um desses quadrados representaria um modelo unidimensional. E cada modelo unidimensional seria resolvido independentemente. É ideal para cenários de depósito, no qual a fundação, né, a geologia, costuma ter uma condutividade hidráulica baixa. Porque este tipo de simulação não representa fluxo lateral, mas também deformação lateral. Mas, de qualquer forma, é a metodologia que é mais utilizada na indústria, não só pela simplicidade, mas também pela facilidade de uso e velocidade para avaliar esse tipo de variáveis. Por exemplo, se eu tivesse, se eu usasse o Plaxis LA para avaliar o tempo de vida da minha cava como uma área para depositar rejeitos, e eu fosse estimar que a minha lama tem essa quantidade de volume, e eu não considerasse efeitos de adensamento, eu chegaria neste período e encheria minha cava. Só que, como eu falei, eu vim falando ao longo deste webinar, na verdade, a lama acaba consolidando, adensando, apresenta grandes compactações e expulsa água. Então, com o tempo, esse volume que você acabou inicialmente depositando vai ir reduzindo e, por conseguintemente, você acaba tendo a possibilidade de colocar mais e mais rejeito. E, nesse sentido, é possível fazer uma gestão mais eficiente em relação né, à gestão, às finas operacionais e gestão de rejeitos. Eh, Agora, outra das alternativas que eu queria trazer para vocês, e que na verdade foi usado no nosso caso prático, é o FeeFlow desenvolvido pela DHI. Normalmente, DHI, perdão. O FeeFlow na verdade, um software hidrogeológico que permite avaliar as condições de fluxo, as condições mais complexas de geologia, ciclos hidrológicos também. Aliás, levar em consideração isso para representar a sazonalidade das variáveis de fluxo, mas na verdade, propriamente o FeeFlow não avalia o comportamento hidromecânico. É por isso que a própria DHI desenvolveu um plugin chamado PyHMC, que na verdade utiliza a lei de Hooke, que é uma lei de Hooke modificada, que permite levar em consideração a natureza dependente da tensão, da condutividade hidráulica, por exemplo, do armazenamento específico e levar em consideração efeitos de carregamento, né? Em poucas palavras, ou aliás, em outros termos, é importante levar em consideração que quando você sofre, né? Você experimenta adensamento no rejeito, a condutividade hidráulica, a porosidade e por conseguinte o armazenamento vão se reduzindo. Eh, Este plugin permite levar em consideração isso e por conta disso é possível obter resultados mais fidedignos e mais realistas. Eh, Esta ferramenta permite avaliar meios porosos e meios fraturados. Neste webinar, eu quis trazer para vocês qual que seria a abordagem para meios porosos e principalmente esse aqui, porque na verdade é mais aplicado para rejeitos, né?
aquele abordagem para meios fraturados não é aplicado. Eh, e eu quis trazer também para vocês as equações que governam esse comportamento hidromecânico do rejeito, né? Ela principalmente, como estamos observando aqui, ela computa uma condutividade hidráulica em função de certas variáveis, como que é a porosidade inicial, a módulo de elasticidade de seu material, o coeficiente de Poisson também. Além de que também ela computa o armazenamento específico, em função também do módulo de elasticidade, o peso específico da água e a porosidade do próprio material, né? Quando conta disso, basicamente o que o plugin faz é estimar como que a variação da tensão efetiva por conta de carregamentos externos, como que a porosidade vai mudando e por conta disso, como que a condutividade hidráulica vai mudando e também como que o armazenamento específico vai mudando. Eh, e como eu falei, né, o plugin permite levar em consideração efeitos de carregamento. Para isso, nós precisamos parâmetros de o coeficiente de Skempton, o coeficiente de Poisson, para computar quanta água vai ser expelida em função de um incremento de tensão ao longo do tempo. E para isso, nós acabamos tendo um resultado final, onde nós podemos ver como que são as direções de fluxo, quanto que a consolidação, quanto que se deforma nosso material, quanta água que é expelida, no fim das contas, e como que o nível de água pode ser alterado por conta das variações dos parâmetros hidrodinâmicos, que é a condutividade e o armazenamento, né? Eh, Agora, eu vou mostrar aqui um caso de aplicação, onde nós utilizamos o PyHMC para dar suporte em um projeto de fechamento de mina, no qual nós tínhamos, por exemplo, uma cava, como nós estamos vendo aqui. Já existia um rejeito depositado e nosso cliente queria construir uma pilha de estéril acima dele. Só que, a linha azul representa a nível de água, uma, uma questão muito importante que o cliente, na verdade, queria avaliar era ver se esse incremento de tensão no rejeito ia fazer que a água do rejeito saturado aqui seja expelida e se esse nível de água ia aumentar, atingindo até as cotas mais baixas da pilha estéril, e se isso ia inviabilizar o projeto em termos de segurança geotécnica. Só que, além disso, também era importante em questões da parte da geoquímica, porque este rejeito tinha uma natureza que reagia com água e uma principal foco de preocupação, na verdade, era que se essa água tocava o rejeito, ia se gerar um efluente com uma certa composição química que ia contaminar recursos hídricos locais, né? Então, esse foi o contexto do projeto e o cliente que queria saber era qual que ia ser a posição do nível de água após fazer esse tipo de estudo, qual que seria a quantidade de água expelida e se teríamos alguma interação com aquíferos circunvizinhos, né? Em poucas palavras, ver se de fato este projeto ia ser viável tanto em termos de estabilidade geotécnica como em impactos ambientais. Para isso, a gente prosseguiu um caso de estudo, perdão, a gente seguiu o fluxo de trabalho que eu mostrei anteriormente no nosso webinar, que começou com um levantamento de dados disponíveis, seja dados de nível de água, dados de vazão, né? Eh, Campanhas de caracterização hidrogeológica, campanhas de caracterização hidrogeoquímica, para poder realizar um modelo hidrogeológico conceitual que seja representativo da área. Após isso, a gente trouxe essas informações para um modelo geológico, como nós estamos observando aqui, no qual a gente ia discretizar cada unidade hidrogeológica que influenciasse no comportamento hidrogeológico da região de forma importante. E
para ter um resultado como nós estamos observando aqui. Este modelo hidrológico seria calibrado tanto em regime permanente como em regime transiente, visando sempre capturar as principais tendências e comportamento do nível de água e por pressão. Eh, Como nós, né, podemos ver aqui, basicamente, só para dar um melhor contexto de como que foram as condições de fluxo, basicamente, tinha um fluxo principal, nesse sentido para aqui, de sul para norte. O rejeito se encontrava depositado nesta região e as condições de contorno foram as que nós podemos verificar aqui. Teríamos uma distribuição de recarga com uma maior recarga nas zonas de condutividade hidráulica mais elevada e com representação das drenagens, que na verdade era foco de estudo também, avaliar se o fluxo de água que ia ser expelido do rejeito ia impactar nas nascentes que estavam perto e se elas eventualmente chegavam para ver se iam ter uma grande mudança, porque perto daqui existiam algumas cidades vizinhas que atualmente se veem influenciadas pelo impacto que os córregos já estão gerando nessas cidades, né? E assim, uma vez um modelo que foi calibrado tanto que foi calibrado, na verdade, em função das variáveis de fluxo, o que nós fizemos foi utilizar o PAI HMC. Escolhimos quais que seriam as regiões que de fato vão apresentar adensamento, né? Nesse caso, apenas foi o rejeito. ah, e começamos com análise de adensamento, né? Para isso, foi necessário caracterizar qual que seria a distribuição de tensão do rejeito, qual que seria a porosidade inicial e se a gente teria, qual que seria o incremento de tensão devido ao incremento ou construção da pilha na parte superior da cava, né? Eh, essa janela é a interface gráfica do PAI HMC. Eh, e como nós podemos ver, esses aqui são os parâmetros mais importantes que precisamos para realizar a análise, né? É a densidade do nosso material, a porosidade, o coeficiente de pressão, o módulo elástico, o módulo volumétrico e aqui alguns parâmetros C e V, que na verdade são usados para calibrar a condutividade hidráulica. Ângulos de anisotropia, por si nosso projeto tinha. Nesse caso, por conta de falta de dados, não foi adotado. Eh, e para o incremento da tensão, o que nós fizemos foi de fato pegar o peso específico da pilha, a área da pilha e seu volume, para estimar quanto que, em função de um incremento, né, do altamento da pilha, quanto que a tensão ia ir aumentando ao longo do tempo. E nosso cálculo foi que em 700 dias ia aumentar esta quantidade de pressão em pascais. Então, com base disso, o que o FIFLOW faz, e na verdade o que o PyHMC faz, é computar quanto que o rejeito vai ir expulsando de água. No FIFLOW, para quem estiver mais familiarizado, é a variável source sink, e que na verdade cada elemento discretizado aqui possui um valor. Né? Neste caso foi 0,41 10 menos 4 1 sobre dia, e que multiplicado pelo volume de cada elemento, seria computado quanta vazão seria expulsada por cada elemento. E, portanto, ao somar todos os valores, a gente conseguiu computar que a vazão expelida esteve em torno de 20 metros cúbicos por hora durante todo o tempo durante todo esse tempo de avaliação. E no fim, nós conseguimos dar a resposta que o cliente tanto estava precisando saber. Uma análise hidrogeológica sem adensamento teria fornecido que, por exemplo, o nível de água estaria uns 10 metros abaixo da cota topográfica do rejeito, e isso viabilizaria a alternativa de construir uma pilha em cima do rejeito. No entanto, quando nós avaliamos a mesma alternativa de posição de rejeitos, utilizando o PyHMC e levando em consideração o adensamento e os parâmetros geotécnicos adequados, nós mostramos que a água expelida ia gerar um nível de água sobrenadante, né? Como nós podemos ver nesta figura. Nesta parte,
vimos que o modelo computava um incremento, uma cota de uns 3 metros acima da cota topográfica, e que fazia que, em termos ambientais principalmente, essa alternativa não fosse mais viável. Por conta disso, nossa sugestão foi construir aqui um tapete drenante que possibilitasse de redirecionar o fluxo para córregos perto e não permitir, né, que de fato essa água chegue até a base da pilha. Eh, e assim, esse foi nosso caso de estudo. E para já finalizar nosso webinar e partir para nossas perguntas, eu gostaria de fechar o webinar respondendo a pergunta: por que é importante a modelagem hidromecânica de rejeitos na Cava? Eu classifiquei a resposta em três tipos, né? A primeira delas é importante porque permite uma melhor compreensão do comportamento hidrogeológico e geotécnico, já seja a curto prazo ou longo prazo, né? Por exemplo, a curto prazo, enquanto você vai depositando o rejeito, é importante para ter uma melhor representação das condições hidrogeológicas em termos de posição de nível freático e distribuição de proporções, né? Porque conforme o nível de água vai recuperando, o talude vai pressurizando novamente, e esse tipo de abordagem permitiria levar essas informações para um modelo geotécnico e que, né, de fato, que essas análises geotécnicas levem em consideração esses aspectos e, portanto, seja mais real, mais fidedigna e permita garantir a segurança das operações de forma mais eficiente. Agora, também tivemos a avaliação de riscos, né? Eh, permite, conforme eu mostrei na nossa caso de estudo, é importante porque você acaba tendo a possibilidade de avaliar riscos tanto em termos de estabilidade como em termos de contaminação. Esse tipo de estudos, por exemplo, o próprio modelo hidrogeológico que foi desenvolvido permitiria uma estimativa, né, de posição do nível freático e também permitiria avaliar se existiria a possibilidade de transporte de contaminantes a partir dos rejeitos, né? Eh, Porque, como eu disse, como a água do rejeito está sendo expelida, acaba que você gera um incremento dos gradientes hidráulicos e por conta disso existe um fluxo de percolação mais forte, né, mais importante e poderia fazer que a sua pluma de contaminação, caso existisse, atingisse lugares que precisam ser protegidos. E finalmente, este tipo de modelagem hidromecânica de rejeitos em cava permite a otimização da engenharia. Por exemplo, como eu falei anteriormente, permite subsidiar planejamento e gestão dos rejeitos a longo prazo da cava após fechamento, né? No caso anterior, por exemplo, foi possível fornecer um valor quantitativo de quanta água que esse dreno, desse tapete drenante teria que conduzir para evitar que ele colmate, que ele atinja de fato a base da pilha. E também falando, né, esse tipo de modelagem este tipo de modelagem hidromecânica, não falando especificamente do FIFLOW, mas sim do Plaxis-LA, permite analisar o comportamento hidromecânico do rejeito ao longo da deposição. E, por conta disso, você poderia melhorar a sua eficiência operacional e ter maior certeza de quando que a sua cava vai, de fato, encher e por conta disso, você teria que procurar uma outra alternativa de deposição.